Glória a Deus. Aleluia. Salva a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Esse amém aí não é amém de pentecostal não, viu? Salva a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus, mais uma vez estamos aqui nesse culto de doutrina. Sem muita delonga, vamos à palavra do Senhor. A palavra do Senhor está escrito lá no livro de João, capítulo... Como amanhã é a Páscoa, vamos abrir no capítulo... João, capítulo 2. Vamos tratar numa ocasião da Páscoa em que o Senhor Jesus estava praticando milagres. Glória a Deus. Glória a Deus. João, capítulo 2. Só lá no versículo 23 em frente. 23 até 25. Depois vamos ler o nosso texto, que é que vai dar o início do capítulo 3. Amém? João capítulo 2, 23 a 25. Depois pula para João capítulo 3, 1 em frente. Glória a Deus. Peço aos queridos irmãos que fiquem de pé, por favor, em reverência à palavra do Senhor. Glória a Deus. Então acompanhe comigo essa passagem maravilhosa que retrata um milagre. Como nós sabemos que esse mês o tema da nossa pregação nos cultos de doutrina é acerca de milagre. Então vamos falar sobre o milagre. Então nessa ocasião em que o Senhor Jesus encontrava em Jerusalém, na festa da Páscoa, ele fez milagre estupendo, glorioso, milagre que deixou as pessoas de boca aberta, como costuma dizer a Mônica. Glória a Deus. O capítulo 2, versículo 23 diz assim: Estando ele, Jesus, em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. 25. E não necessitava que alguém lhe desse testemunho acerca do homem, pois ele bem conhecia o que havia na natureza humana. Glória a Deus. Eu só li esse texto aqui, queridos irmãos, para nós entendermos a continuação do João capítulo 3, tá bom? Diz assim, o João capítulo 3. Não esqueçam que o título dessa mensagem é regeneração, né? O novo nascimento, um milagre sobrenatural. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, no João capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele, de noite, procurou Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe declarando: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou-lhe: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer novamente? Versículo 5. Jesus arrasou: em verdade te asseguro, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Versículo 6. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te surpreenda pelo fato de eu haver te dito: deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer, tu escutas o som, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Replicou-lhe Nicodemos: como pode acontecer isso? Explicou-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas verdades? Em verdade te digo, que nós dizemos do que conhecemos e testemunhamos, do que temos visto, contudo não acolheis o nosso testemunho. Versículo 12. Se falando de assuntos da terra, não me credes, como crereis se vos falar dos celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do homem que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto,
Desse modo, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o último versículo, não menos importante, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Abaixe sua cabeça, vamos orar nessa noite. Senhor Jesus, maravilhoso Deus, Pai Santo, nesse momento nós agradecemos por esse culto de doutrina, onde nós estamos aqui, Senhor, para aprender a Tua palavra, Pai. Pai, nesse momento eu te peço que o Senhor venha falar conosco, Senhor. Que nosso coração aqui não venha ficar diferente a essa pregação, Senhor Jesus. A essa mensagem, Senhor Jesus. O novo nascimento, a regeneração, a metamorfose, um milagre sobrenatural, Pai. Pai, fale aos nossos corações, Senhor Jesus, de modo que Teu nome seja exaltado nesse lugar, Pai. Pai, receba a coroa nesse instante, digno do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, por favor. Eu tinha dificuldade antigamente em falar com os irmãos assentes, mas agora já tornou hábito, né? O Sileno está rindo lá atrás, né, Sileno? Então vamos ver uma mensagem aqui. Como vocês sabem, esse mês o tema é milagre, né? E talvez vocês, alguns de vocês que estão aqui, estavam à espera que eu viesse pregar milagre que Jesus fez nessa terra. Milagre que os apóstolos fizeram nessa terra. Cego vendo, coxo ressuscitando, surdo ouvindo, leproso sendo purificado, morto sendo ressuscitado. É um milagre, né? Que deixa todos, como o pastor falou aqui, de boca aberta, né? Que deixa todos aqui estupendo, de uma forma maravilhada, né? Mas eu não quero falar, obrigado, sobre o milagre físico. Eu não quero falar sobre o milagre que Pedro fez, Paulo fez, Jesus fez. Eu quero falar um milagre que Deus faz sobre as nossas vidas, que é a regeneração, um milagre sobrenatural. Amém? Eu peço à missionária Nádia, que deu aquela definição de milagre na semana passada, que nós vimos. Ela tem amém? Milagre é uma transformação radical de algo natural para algo sobrenatural. Glória a Deus. Nem a ciência e nem o homem consegue explicar. Glória a Deus. Milagre é uma transformação sobrenatural. Então, de acordo com a definição de milagre que ela nos deu aqui, o nosso texto de João capítulo 3 está totalmente enquadrado com o conceito que ela definiu aqui. Um milagre, uma transformação sobrenatural. Né? Você consegue saber o que a missionária Nara falou na semana passada? Água, vinho. Uma transformação de repente sobrenatural. Isso é milagre. E também há um milagre que nós não podemos omitir no processo de salvação do homem, que é a regeneração. Regeneração, na ciência, é conhecido como metamorfose. É o processo de uma transformação de uma borboleta. Né? Como nós sabemos aqui, borboleta, ela é um lagarta, cilíndrico, mucosa, feia, mas quando ela entra naquele casulo, ao determinar o tempo, ela sai uma outra criatura. Ela sai num lindo inseto voador. Isso é regeneração, isso é metamorfose, o processo da transformação de uma borboleta. Isso é metamorfose. E não obstante isso, também há um tipo de metamorfose que o Senhor Jesus faz com os homens. Há uma transformação e esse texto trata sobre essa transformação que Jesus faz no coração dos homens. Por isso o título está aqui, o novo nascimento. Um milagre sobrenatural. Por quê? Por que é sobrenatural? Como a missionária Nádia disse aqui, nem a ciência consegue explicar esse milagre. Essa transformação no nosso coração. Imagina, de repente agora um irmão era um traficante, agora no culto, prestando culto a Deus, adorando a Deus, louvando a Deus, exaltando a Deus. Imagina aquele endemoniado gadareno gritando como um maluco no túmulo, de repente assentado em perfeito juízo. Isso é um milagre, meu irmão, que o Senhor faz nas nossas vidas. Então, nós vamos ver o desenrolar desse milagre sobrenatural que o Senhor faz nas nossas vidas, que é o novo nascimento.
A palavra para novo nascimento aqui no grego, já dei uma definição em grega. Essa palavra significa metanoia. Metanoia, ou seja, é a mudança radical de vida. É a mudança radical, de repente, de um estilo de vida. E essa mudança é que Jesus proporciona sobre os nossos corações. Jesus proporciona o Espírito Santo sobre o nosso coração. E o Espírito Santo é o grande agente para a transformação do coração do homem. O homem, se vocês perceberem, caiu lá no Gênesis, em pecado e em delito. Tanto que o apóstolo Paulo diz, todos foram destituídos dessa comunhão com Deus, lá no Gênesis. Agora, o homem, segundo Adão, vai restabelecer essa comunhão que o homem tinha com Deus lá no Gênesis. Agora, através do novo nascimento, através desse milagre sobrenatural. Amém? Então, o nosso texto do João capítulo 1 diz assim, capítulo 3, versículo 1 diz assim, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal de Judeus. Olha só que interessante. Havia entre os fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram os opositores de Jesus. Jesus falava muitas coisas da lei que eles não interpretavam de uma forma correta. Então Cristo veio para fazer uma interpretação correta da lei, que os fariseus não faziam. Então Jesus, ele vai falar que havia, o apóstolo João vai falar que havia entre os fariseus, entre dessa classe religiosa, havia um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. É como se ele fosse agora o membro do Supremo Tribunal de Cabo Verde. Né? Conhecem alguém que faz parte do Supremo Tribunal de Cabo Verde? Dá o nome de um aí. Né? Quem? Quem? Benfeito Bosso Ramos. Ok, digamos que é o Bosso Ramos. Digamos que Nicodemos aqui é o Bosso Ramos. Ele era de Suprema Corte. Ele era do Supremo Tribunal. Ele conhecia a lei. Ele, versículo 2 diz que de noite procurou a Jesus. Por quê? Porque talvez ele não queria associar a Jesus, operador de milagre, que o texto diz no capítulo 2. Ele não queria associar com esse Jesus, talvez por vergonha dos outros membros do Supremo Tribunal. Ele foi de noite, tanto que o texto diz que ele foi de noite ter com Jesus, porque ele não queria ser visto por outras pessoas associado a esse Jesus, operador de milagre. E lhe disse, Rabi, que significa mestre, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém faz essas coisas. Que coisas? O milagre, né, que os judeus tinham visto aqui. Nós lemos aqui, vou ler mais uma vez. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais ou maravilhas ou prodígios que ele fazia, creram em seu nome. Consegue entender? Agora Nicodemos, quando Jesus, no capítulo 2, fez esse milagre, esse prodígio, essa maravilha, Nicodemos com certeza estava entre aqueles que viu esses milagres acontecendo. E de noite aqui no versículo 2 diz que ele foi ter com Jesus. Ele ficou estupefato com o fato de Jesus fazendo aquele milagre tremendo. Imagina, aquele homem curando o cego, devolvendo audição ao surdo, dando voz ao mudo, curando o leproso. Com certeza, Nicodemos ficou maravilhado com isso. E de noite isso levou-o a ter com Jesus e disse, Rabi, que significa mestre, professor, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais, essas coisas, esses milagres, esses prodígios, se Deus não estiver com ele. O que dá um princípio aqui para nós, irmão. Se Deus não estiver conosco, nós não podemos fazer milagre. Nós não podemos fazer cura. Os sinais não vão nos acompanhar, porque os sinais vão acompanhar todos aqueles que creram no nome do Senhor Jesus. Então, se Deus não estiver com aqueles que creram em Cristo, aqueles que vivem uma vida para Cristo, esses sinais não acompanharão. Se Deus não estiver com eles, nós não somos nada, meu irmão. Se Deus não estiver conosco, nós não podemos nada. Nós não somos nada. Se Deus não estiver conosco, meu irmão, nós nada podemos. Você consegue entender isso?
Ninguém pode fazer essas coisas se Deus não estiver com ele. Amém. Glória a Deus. O texto diz, vai nos dizendo, agora, Jesus no versículo 3 vai dizer, ninguém pode fazer esses sinais se Deus não estiver com eles. Aqui, o Nicodemos estava tentando aos sinais terrenos, aos sinais visíveis que ele está vendo. E Jesus vai falar de outro sinal, um sinal supremo, um sinal mais estupendo, mais glorioso que teria que acontecer. Um milagre mais amplo, um milagre mais glorioso que tinha que acontecer, que era o novo nascimento. E sabia que no coração de Nicodemos havia essa dúvida. Ele vai dizer, Nicodemos, vedes esses sinais? Estás vendo as curas, as maravilhas, os prodígios? Isso não é nada comparado àquilo que Deus faz com os homens. Amém. O novo nascimento, um milagre sobrenatural. Tanto que ele vai dizer, em verdade te asseguro. Por que ele diz aqui, em verdade te asseguro? Aqui dá um entender tremendo aqui. Em verdade te asseguro. Ou seja, duas naturezas de Deus confirmando uma verdade. Glória a Deus. Em verdade te asseguro, se alguém não nascer de novo, esse não pode entrar no reino de Deus. Como assim? Nicodemos falando de milagre que ele tinha visto no capítulo 2, agora Jesus vai falar sobre novo nascimento? Não tem lógica isso, né, irmãos? Não tem lógica. Mas Jesus estava dizendo aqui que Nicodemos precisava acontecer algo tremendo, algo mais glorioso que esse milagre que ele estava vendo. Precisava acontecer. E que milagre é esse? O novo nascimento, um milagre sobrenatural. Ele vai dizer, em verdade te digo, duas naturezas de Deus confirmando uma verdade. Se alguém não nascer de novo, ou seja, se alguém não tiver uma transformação por completo, como a missionária disse aqui, se alguém não for feito um milagre sobrenatural que vier do alto, ninguém pode entrar no reino de Deus. Nicodemos questionou-lhe, como pode um homem nascer sendo velho? Todavia, pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer de novo? Ou seja, Jesus estava falando aqui do Espírito Santo que havia vindo sobre os nossos corações. Jesus estava falando aqui sobre o Espírito Santo que iria provocar esse milagre. E Nicodemos estava nascer de novo. Como é que é isso? Porventura eu vou ter que entrar no ventre da minha mãe para nascer de novo. Nicodemos mostra aqui que ele não estava entendendo as palavras do Senhor. Todavia, podemos entrar de novo e nascer de novo. Jesus vai explicar a confusão de Nicodemos. Então, versículo 5. Arrasou-lhe Jesus. Em verdade, Jesus vai ser mais claro com Nicodemos. Em verdade te digo. Duas naturezas de Deus confirmando uma verdade. Aleluia. Quem não nascer agora da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O milagre mais glorioso, meu irmão, o milagre mais estupendo, não é, claro que cura do cego, paralítico, isso causa impacto, mas o milagre mais glorioso que precisa acontecer, meu irmão, é o novo nascimento. Amém. É nascer da água e do Espírito. O que é nascer da água? Aqui, João escreve esse texto aqui. Mas lá no dia de Pentecoste, o que Pedro disse? Atos 2:38. Arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome do Senhor Jesus para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, o apóstolo Pedro disse a mesma coisa que João disse aqui, que o Senhor disse aqui, na verdade. É necessário nascer da água e do Espírito. Arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados no nome de Jesus. Nascer da água. E recebereis o quê? O dom do Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo. Ou seja, todos aqueles que quisessem ingressar no reino precisavam experimentar esse milagre sobrenatural. Nascer da água e do Espírito. Glória a Deus. Então, porque ninguém pode entrar no reino de Deus, o milagre mais glorioso, entrar no reino de Deus, amém, se não nascer da água e do Espírito. Agora compreendes, Nicodemos, que é necessário. O novo nascimento é muito mais urgente do que cura do cego, paralítico, porque o novo nascimento
Isso que vai nos provocar a salvação, meu irmão. Isso que vai regenerar o nosso coração. Um coração caído, em pecados, em delito. Mas Deus instantaneamente manda o seu Espírito Santo e os nossos corações são transformados em um coração segundo as coisas de Deus. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Tudo se fez novo. Glória a Deus. E Nicodemos ainda continua confuso ainda. Olha o que Nicodemos diz. O que é nascido, Jesus vai explicar a confusão de Nicodemos. O que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não te surpreenda. Ok, Nicodemos ficou surpreendido com o que Jesus tinha dito até aqui. Jesus diz, não te surpreenda pelo fato de eu haver dito, deveis nascer de novo. Agora Jesus vai dizer uma coisa, que esse milagre sobrenatural, ela é soberana. O Espírito Santo, ela é soberana. Olha só, ele vai comparar. Olha só o versículo 8. O vento sopra para onde quer. Tu escuta o seu som, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Consegue entender? Vamos lá, vou explicar isso. O que Jesus queria dizer com isso? O vento sopra para onde quer, tu não escutas o seu som. E como quer, o vento e o Espírito, a palavra hebraica para vento aqui é ruach, o Espírito Santo. Né? Então o vento, ele compara o vento com o Espírito. Por exemplo, o vento agora sopra, dá na porta e a porta, bum! Você não consegue ver o vento. Você só consegue ver os efeitos produzidos pelo vento. Então o Espírito Santo é isso que Jesus está querendo dizer. Uma pessoa que experimentar esse milagre sobrenatural, você não vai ver visivelmente, você não vai ver assim, mas sim os frutos produzidos pelo Espírito nos seus corações. Amém. Quais são os frutos do Espírito? Alguém pode dizer nessa noite aqui? Cada pessoa pode dizer um. Começamos com o pastor. Frutos do Espírito. Benignidade, missionário. Bondade. Mansidão. Fidelidade. Mansidão, né? Já foi dito. Né? Fé. Então, uma pessoa que nascer do Espírito, ela é como o vento. O vento sopra, você só sente porta batendo, bum. Você não vê o vento. O Espírito Santo também, você não vê o Espírito Santo agindo na vida de uma pessoa assim, visivelmente. Você só vê os frutos produzidos nos corações dessas pessoas. Por isso Jesus disse aqui que o vento sopra para onde quer, tu não escuta o seu som. E como quer. Ou seja, ele dá a ideia aqui que o vento, ela é soberana. O Espírito Santo também, ela é soberana. Ela sopra onde quer. Ela sopra como quer. Ela pode soprar na sua casa. Ela pode soprar aqui na igreja. Ela pode soprar no trabalho. Ela pode soprar no carro. Ele pode soprar aonde ele quer e como ele quer. Ele é soberano. Por isso que esse milagre, o novo nascimento, é um milagre sobrenatural. Porque é um Deus soberano que age sobre o homem. Glória a Deus. E nós sabemos aqui que o Espírito Santo é o próprio Senhor. Por quê? Vou falar uma coisa aqui. Talvez nunca falei isso aqui. Mas Deus agiu sobre a criação. Três formas. O único Deus agiu na criação como Pai, o Todo-Poderoso, e a criação caiu, pecou. Ele veio para redimir a criação como Filho, agora para regenerar, para tornar um homem à semelhança de Cristo, um homem com o coração transformado. Ele vai agir mediante o seu Espírito Santo. O único Deus agindo de três formas sobre a criação. Glória a Deus. Agora, Nicodemos ainda continua mais confuso ainda. O que me dá graça é este. Nicodemos ainda está confuso. Replicou Nicodemos. Como pode isso acontecer? Jesus vai, tu és mestre em Israel e não compreende essas verdades? Em verdade te digo, nós dizemos o que conhecemos e testemunhamos do que temos visto. Contudo, não acolheis o nosso testemunho. Se falando assuntos da terra, não me credes, como crereis se vos falar dos assuntos celestiais? Vamos pular para o versículo 14. Agora Nicodemos fala, Jesus vai falar agora o agente que vai provocar esse milagre.
O que vai provocar esse milagre? Qual é o meio que vai provocar esse milagre? Olha só, versículo 14. Assim como Moisés levantou serpente no deserto, desse modo também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Ou seja, Moisés levantou serpente. Vou contar um pouco o que aconteceu no Antigo Testamento. O povo hebreu pecou contra Deus. E Deus fez uma serpente abrasadora que, quando aí dava o bote e eles se olhassem para aquela estátua aqui, Moisés, de serpente, que Moisés havia construído, eles seriam livres desse veneno, desse serpente. Também o apóstolo João diz aqui no nosso texto, Jesus disse, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, assim como aquele serpente foi levantado no Antigo Testamento para que o povo seja salvo. Também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Esse levantado aqui, ela nos retrata sobre a morte, o sepultamento, a ressurreição de Cristo. Então esse levantado aqui, ou seja, para que o meio que vai provocar o novo nascimento, esse milagre sobrenatural, soberano, é a cruz de Cristo. É a cruz de Cristo, meu irmão. Somente a cruz de Cristo, meu irmão. Por também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Para quê? Para que haja esse milagre sobrenatural. Aleluia. Irmão, ontem eu estava vendo uma cena na Record, quando os judeus queriam fazer Jesus mestre, queriam fazer Jesus rei terreno. Eles começaram a cantar, esse é o Cristo, esse é o Rei. Né? Eu estava vendo na novela uma coisa bem interessante que Deus falou comigo. Esse é o Rei. Eles queriam fazer Jesus Rei terreno. Mas Jesus aqui, Ele não veio aqui para ser Rei terreno. Ele veio para a cruz, meu irmão. E para a cruz Ele foi. Sabe por quê? Porque aquela cruz, Ele vai libertar cativos. Porque naquela cruz, Ele vai arrebentar com os grilhões do pecado. Porque naquela cruz vai provocar um novo nascimento para os nossos corações. Quantos estão entendendo? Amém. Então, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Para quê? Para que haja esse milagre sobrenatural. Jesus disse, quando Jesus morreu, ressuscitou, Ele disse, quando eu for, o Pai, a divindade, enviará outro Consolador. Ele não falará de si, mas vos anunciará tudo aquilo que eu vos tenho dito. Ou seja, se Jesus não fosse, o outro Consolador não viria. Ou seja, Jesus fez a obra completa na cruz e subiu. Quando Ele subiu, exultou aos céus, o seu sacrifício foi aceito. Porque Ele era o próprio Cordeiro que tirava o pecado do mundo, que tira o pecado do mundo. Então o seu sacrifício foi aceito. Então quando o sacrifício dele foi aceito, o Espírito Santo veio. Deus veio na forma do Espírito no dia de Pentecoste sobre os nossos corações. E esse Espírito Santo provocou um novo nascimento, uma obra sobrenatural, um milagre sobrenatural. Irmão, eu acredito que cada um de nós aqui somos um Nicodemos. Nós precisamos do novo nascimento. Nós precisamos ter novo coração. Nós precisamos ter nova mente. Coração de Cristo, mente de Cristo, comportamento de Cristo, atitude de Cristo. Precisamos, cada um de nós estamos aqui, essa palavra cabe perfeitamente a nós. Então nós precisamos desse milagre, que é o novo nascimento. Amém? Porque no Antigo Testamento, a consequência da rebeldia do povo hebreu foi a morte. E a consequência para a nossa rebeldia também é a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que há em Cristo Jesus. Então Ele, meu irmão, morreu naquela cruz para que o Espírito Santo viesse santificar nossos corações e transtornar esse mundo inteiro através da luz e o brilho do Espírito Santo que há no nosso coração. Amém? Amém? Agora, porque Jesus vai dizer por que é necessário que o Filho do Homem seja levantado, assim como Moisés levantou serpente. Por que é necessário que o Filho do Homem também seja levantado? Por que Jesus precisava morrer? Por que Jesus precisava ser sepultado? Por que Jesus precisava ressuscitar?
para que todo aquele que nele crê, versículo 15, não pereça, mas tenha a vida eterna. Viu? Por que Deus preocupa conosco? Para que nós tenhamos vida eterna. Quando Ele diz, arrependei-vos e creia no Evangelho. Sabe por quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Você entendeu? Por que é necessário acontecer todas essas coisas? Por que é necessário acontecer esse milagre sobrenatural? Por que é necessário que Deus e Jesus dizer assim? Foi necessário que Jesus dizer assim: tome a sua cruz e me siga. Porque Ele sabe que aquela cruz vai provocar um novo nascimento. É o meio que vai provocar um novo nascimento. Mas Jesus não vai dizer por que agora que é necessário, para que todo aquele que nele crê, Ele vai dar mais acréscimo. Por que Deus faz isso? Talvez Nicodemos pode perguntar ao Senhor aqui, por que Deus faz isso? Qual é a necessidade disso? Versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, o homem caiu no Gênesis, ok? Em pecado e em delitos. Pelo primeiro Adão entrou no pecado do mundo. E o segundo Adão, que Cristo vai remover o pecado do mundo. Para quê? Por quê? Porque Deus amou o mundo. Interessante aqui que a Bíblia diz que Deus amou o mundo. Mas esse amor, que Deus amou o mundo, não é um amor porque o mundo fez algo que merecesse o amor de Deus. Não, Deus nos amou ainda quando nós estávamos mortos em pecados e em delito. Mas mesmo assim, Ele decidiu nos amar. Simplesmente decidiu nos amar. Por quê? Porque Ele é a expressão exata do amor. Meu irmão, quero dizer uma coisa para você. Abra seu coração. Acate essa palavra. Deus não amou você porque viu ou previu alguma coisa boa em você. Deus não amou você porque viu você ajudar no velho a saltar a rua. Deus não amou você porque você deu o lugar, o velho no autocarro. Deus amou você porque Ele é a expressão exata do amor. Esse amor não precede, não vem porque alguma coisa, Ele previu alguma coisa em nós, mas esse amor procede de Deus. Deus amou o mundo. Deus amou o mundo inteiro. Toda a extensão, toda a profundidade, Deus amou. Deus não amou só o judeu. Deus não amou só o brasileiro. Deus não amou só o cabo-verdiano. Deus não amou só o angolano. Deus não amou só o americano. Deus não amou só o guinense. Deus amou o mundo inteiro. Os judeus aqui, como Nicodemos, tinham uma noção que Deus amava só o povo hebreu. Não. Jesus vai mostrar aqui que o amor de Deus, ela é extensa. Ela estende por toda a humanidade. Deus amou o mundo. E esse amor é grandioso, meu irmão. É maravilhoso, é extenso, meu irmão. De tal maneira. Olha a expressão que o apóstolo João emprega aqui. Como Jesus disse aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ou seja, Deus amou o mundo sem controle. Deus amou o mundo de uma forma gloriosa, esplendorosa, meu irmão. Uma forma ampla. Porque Deus amou de tal maneira. Ou seja, a denotação aqui é que Deus amou o mundo de uma forma gloriosa, de uma forma abundante. Então esse amor, meu irmão, é grandioso, meu irmão, por nós. Então esse amor que vai transformar os nossos corações, o meu e o seu coração. Glória a Deus. Agora, esse amor é tão grande que Deus deu o seu Filho unigênito. Ou seja, Deus desceu na forma humana, tornou-se filho. Para quê? Para ser obediente até a morte e morte de cruz. Deus deu o seu Filho. Deus, Espírito, veio na forma humana, nascido da mulher, na plenitude dos tempos. Agora, tornou-se filho, nos ensinou como se obedece verdadeiramente a palavra do Senhor. Deus amou que deu o seu Filho unigênito. Então, esse amor é tão grande pela sua oferta, porque Cristo veio aqui, o seu Filho, retrata a humanidade de Deus, para ir até a morte e morte de cruz. Não foi assim que o apóstolo Paulo escreve em Filipenses 2? Aleluia. Para ser obediente até a morte de cruz. Porque o sacrifício precisava ser suficiente. Precisava alguém com as mesmas características que eu e você. Hebreus diz que
era necessário que ele fizesse a minha semelhança, a sua semelhança. Era necessário que ele tivesse dedo, era necessário que ele tivesse olhos, era necessário que ele tivesse pupilas para nos substituir na íntegra, para ir até a morte e morte de cruz. Por quê? Porque essa cruz vai provocar a descida do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai provocar um milagre sobrenatural. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para que todo aquele que nele crê. Presta atenção. A palavra crer aqui, aquele que crê no sacrifício de Jesus, mas só que crer, sem mudança de comportamento, sem uma atitude em relação a Deus, é nulo. Não conta para Deus. Sabe por quê? Por que eu digo isso? Crês tu que há um só Deus? Uau, fixe, fazes bem. Vou dizer uma coisa para vocês também. Até os demônios creem. Será que só crer é suficiente? E tremem. Os demônios creem, mas o seu coração não pode ser mudado. Eles creem, mas creem que existe um só Deus, sim, mas eles não têm frutos nos corações. Por isso, eles já sabem para onde vão. Mas nós temos que crer, meu irmão, com mudança de comportamento, com mudança de atitude, com mudança de práticas, hábitos. Temos que crer, meu irmão. Temos que crer por causa desse amor grandioso, esse amor que causa um milagre sobrenatural. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Ou seja, esse milagre sobrenatural, por que acontece? Porque Deus enviou Jesus, enviou o seu Filho, enviou a parte humana, para que o mundo não fosse condenado. Por que é necessário acontecer esse milagre sobrenatural? Para que o mundo não fosse condenado. Mas, infelizmente, irmão, o mundo fez o que quis do seu Criador. O sol não deu a luz. É como que o sol sentisse vergonha daquilo que o mundo fez com o seu Criador. Você consegue entender? Consegue entender? Mas para todos aqueles que creem, todos aqueles que mudem de vida, todos aqueles que abracem a fé cristã, não vão perecer, meu irmão, mas terão vida eterna. Por quê? Porque eles creem com mudança de atitude. Eles creem com mudança de comportamento. Olha só, versículo 18. Quem nele crê não é condenado. Quem nele crê aqui diz amém. Amém. Mas quem não crer, já está condenado. Porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Hebreus 2:3 diz assim: como nós vamos escapar se desconsiderarmos tão grande salvação? Como vamos escapar se nós rejeitamos esse milagre sobrenatural? Quando Jesus disse: arrependei-vos de cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus e recebereis o dom do Espírito Santo, e você, ou eu, ou qualquer pessoa diz: não quero. Olha só o que o texto diz: já está condenado, porque não creu no Filho unigênito de Deus. Não creu na humanidade. Porque é verdade, glória a Deus. Glória a Deus. Então, não creu em Jesus, não creu na única possibilidade, na única hipótese de salvação, que é crer em Cristo. Amém. Então, irmão, o convite que eu faço aqui hoje, vamos crer no Senhor. Vamos crer, mas não só com nossos corações, mas cremos com frutos, com mudanças de comportamento, com mudanças de atitude. Hoje eu fiz uma pregação tão calma, meu irmão, que eu não costumo ser assim, para que nós possamos ter a plena noção desse amor, desse milagre que Ele pode fazer nos nossos corações, através do Espírito Santo. Porque se nós cremos verdadeiramente, dos nossos corações fluirão rios de água viva, meu irmão, que jorrarão para a vida eterna, meu irmão. Que palavra gloriosa, meu irmão. Então a necessidade de nós acreditarmos, nós cremos, nós abraçarmos, nós olharmos para a cruz, porque ela vai provocar um novo nascimento. Ela é um meio que vai provocar a descida do Espírito Santo. Aleluia. Amém? E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. É como estava explicando agora. Porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal
odeia a luz e não se aproxima da luz, e o mundo que as suas obras sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Vou até fechar a Bíblia aqui. Terminar com essa pregação. Irmão, a necessidade, nós experimentamos esse amor que vai provocar um milagre sobrenatural nos nossos corações. Esse amor é amplo, não por causa de nós, não é pela força, nem pela contração do músculo, mas sim pelo Espírito do Senhor. Quando o Senhor disse a Nicodemos, é necessário, não se escandalize por eu dizer, é necessário nascer de novo. Ele estava querendo dizer que algo do alto precisa ser derramado sobre os seus corações. Que algo do alto precisa ser derramado sobre suas vidas. Que havia um milagre mais glorioso, mais estupendo que precisava vir sobre os nossos corações. E esse milagre, meu irmão, é o novo nascimento. Um milagre sobrenatural. É a regeneração dos nossos corações. Permita-me terminar com esse versículo. Aqueles que creem em Cristo, nova criatura. Mas não vamos crer somente com o nosso coração. Não vamos confessar somente com os nossos lábios, mas vamos crer também com o nosso coração, mas crer com mudança de comportamento. Amém. Vamos apoderar desse milagre, meu irmão. Amém. Vamos apoderar desse milagre. Uma das poucas vezes que você vai me ver pregando tão calmo, meu irmão. Uma palavra tão doce, né? Vamos experimentar desse milagre, dessa regeneração. É isso que Deus faz conosco. Nós, outra hora, nós estamos mortos, pecados, delitos. Mas Deus nos pega, nos transforma, nos regenera e nos torna uma linda criatura, meu irmão. A semelhança de Cristo. Aleluia. Uma criatura com novos pensamentos agora. Agora esse irmão, outra hora, o irmão vem para o culto, ainda não tinha recebido o Espírito Santo. Domingo, amanhã, culto, 9 horas. Já 8 horas. Ixi, tem culto. Ixi, culto. Mas o irmão com o coração transformado. Graças a Deus que mais logo tem culto. Eu vou estar no culto, meu irmão. Essa é uma pessoa que tem o coração transformado. Ele tem fome e sede de justiça. Fome e sede de Deus. E sabe aquele irmão? Vai ficar verde. Quando der 8h30, 8h40, culto. Mas o irmão que for regenerado, transformado pelo poder do Espírito Santo, ele se alegra. Ele se alegra. Graças a Deus, amanhã tem o culto. Eu vou estar com os irmãos, vou compartilhar com os irmãos, vou adorar com os irmãos, vou estar na presença de Deus, que é o lugar mais glorioso, mais amplo que um homem possa estar, meu irmão. Então, meu irmão, vamos apoderar, meu irmão, desse milagre sobrenatural que é o novo nascimento. Irmão, eu falo isso para mim também, porque todos os dias nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos nascer alguma coisa todos os dias. Precisamos nascer de novo. E que Deus já viva essas verdades no meu e no seu coração. Em nome de Jesus, obrigado pela oportunidade, pastor. Amém. Amém, irmãos? Quem aprendeu alguma coisa? Amém. Como é que é vento em hebraico? Ruach. Eu aprendi isso aí. Glória a Deus. Muito bom, irmão. É verdade. Todos os dias é uma oportunidade nova que o Senhor nos dá de podermos expressar